Olá, amigo! Como você está? Espero que esteja bem, espero que esteja animado para essa semana de nivelamento, para esse ano de estudo. Já muito bem-vindo ao MacVest. Meu nome é Clara, você vai me conhecer mais ao longo do ano aí como monitora de história. Mas hoje, nosso papo é português. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre classe de palavras. É um tema muito importante porque é um tema básico da nossa língua portuguesa e ele é fundamental para a gente entender textos. A gente precisa entender as estruturas básicas que compõem um texto para conseguir interpretar um texto, seja ele de português, seja ele de história, seja ele de matemática. Enfim, a chave do vestibular é saber interpretar textos e essa aulinha e essas aulinhas que vocês vão ter agora nessa primeira semana, elas são fundamentais para a gente ter essa base tão importante e para estudar outras coisas, outras disciplinas e também se aprofundar dentro da disciplina de português. Beleza, galera? Vamos lá então, dar continuidade. Específico nessa aula, a gente vai trabalhar algumas das classes gramaticais e são essas aí: substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Então vai ser bem básico, bem geral mesmo, só para a gente entender o que é e alguns exemplos, algumas classificações. Nada muito complicado, mas tenho certeza que vai ser bem proveitoso e bem útil para vocês em outras matérias. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, eu vou falar desde agora, mas no fim eu até retomo isso. Podem entrar em contato, podem tirar dúvidas. Eu estou em todos os grupos que vocês estão, então é só chamar para a gente trocar uma ideia depois. Beleza? Vamos lá então. Classes de palavras. O que seriam classes de palavras? Então, tudo que a gente quer organizar e entender melhor, a gente precisa dividir e agrupar. E essa é a ideia dentro do português. Classes de palavras são palavras que formam grupos porque apresentam características em comum. A gente tem 10 tipos dentro da língua portuguesa e esses 10 tipos se relacionam através desses grupos: grupo nominal, grupo verbal, grupo relacional e interjeição. Hoje, o que a gente vai explorar está dentro do grupo nominal e o que compõe ele são os artigos, adjetivos, substantivos, pronome e o numeral. Como vocês podem ver nesse esqueminha aí, todos são importantes, todos têm seu papel e é interessante entender como todos trabalham com a sua importância dentro do texto, mas vinculados fortemente ao substantivo. Então a gente vai ver isso ao longo da aula e isso é uma coisa legal de ter em mente, né? Então o substantivo aqui, ele é um termo mandante, ele é um termo principal e ele vai orquestrar as outras classes gramaticais em torno dele. Por isso a gente vai começar por ele e o que seria um substantivo. O substantivo seria a palavra que dá nome. Ela é caracterizada por nomear seres, qualidades, ações ou estados. Então, aquilo que nomeia algo é um substantivo. Às vezes pode acontecer de algo não ser um substantivo, mas tornar-se um substantivo. Isso geralmente acontece quando eu noto um artigo antecedendo essa palavra, como está escrito ali. Então, amar é um verbo, mas se eu digo que o amar é precioso, eu tornei amar verbo em substantivo, certo? Quando a gente olha os substantivos, eles são ricos e diversos, por isso classificados de acordo com essas especificações. Substantivos podem ser concretos ou abstratos. Diferença: concreto é aquilo que existe como elemento da natureza,
ou seja, ele tem uma existência própria. Caneta, árvore, celular, fada, chuva, isso existe. Abstratos, eles dependem de algo para existir, eles precisam ser construídos. Então, o amor, ele depende de alguém que o sinta para existir. O amor por si só não existe. Bondade, beleza, para eu identificar e dizer que algo é belo, alguém precisa sentir que algo é belo. Alguém precisa visualizar e perceber que aquilo é belo. Então, a beleza por si só ela não existe, nem a tristeza por si só existe. Então, esses são só a diferença entre concreto e abstrato. Substantivos podem ser próprios ou comuns. Próprios é aquilo que é individual, só existe uma da espécie, e comum é aquele que eu encontro de uma forma geral, né? Então, por exemplo, aqui, país é algo geral, país é um substantivo comum. Eu tenho vários países, mas o Brasil é um substantivo próprio. Eu estou caracterizando, estou dando identidade a um substantivo. Da mesma maneira, cidade, substantivo comum. Lorena, substantivo próprio. Pessoa, substantivo comum. Clara, substantivo próprio. Então, o que precisa ser marcado por uma única identidade, como o único de uma espécie, é próprio. O que eu tenho vários daquele mesmo tipo é comum. Já coletivo é quando uma palavra ela representa um grupo. Ou seja, álbum, que é um álbum, um conjunto de fotografia. Exército, o que é um exército? É um conjunto de pessoas armadas, né? O bosque é um conjunto de florestas, o molho é um conjunto de chaves. Então, esses são substantivos coletivos. Substantivos também podem ser simples ou compostos. Simples possuem um único radical, compostos mais de um radical. Ou simples, compostos são formados por uma palavra, compostos são formados por mais de uma palavra. Mar, pedra, faca, flor, tijolo, uma palavra, substantivo simples. Passatempo, duas palavras, por mais que elas sejam juntas, são duas palavras, são dois radicais, né? Por mais que eu tenha uma palavra só, eu tenho dois radicais. Eu tenho a palavra passe e a palavra tempo, que formam um passatempo. Eu tenho a palavra gira, a palavra sol, que forma girassol. Eu tenho sexta-feira, com hífen fica mais visual, né? Mas é a mesma ideia. Eu tenho duas palavras que juntas vão formar uma única. Dois radicais formando uma palavra é um substantivo composto. Ainda, substantivos podem ser primitivos ou derivados. Nos exemplos, eu tenho derivados dos primitivos citados, né? Então, por exemplo, livraria, ela vem de livro. Ferrugem vem de ferro. Pedregulho vem de pedra. Se eu reduzir essas palavras derivadas, a menor palavra que eu consigo ali, em sentido de livraria, é livro, de ferrugem é ferro, pedregulho é pedra. Ou seja, palavras primitivas são aquelas que geram outras palavras, e as palavras derivadas são aquelas que são geradas de palavras primitivas. Certo? Continuando ainda sobre substantivos, substantivos são classes, é uma classe gramatical variável, ou seja, ela pode sofrer mudanças dentro das frases ou orações. Os substantivos eles podem variar em feminino ou masculino. No geral, o feminino é marcado pela letra A no fim e o masculino pela letra O no fim, mas não é uma regra, existem outras exceções. Por exemplo, o feminino de pessoa é mulher e o feminino de homem o masculino de pessoa é homem. Mas se eu for pensar que o feminino de gata, né, da palavra gato é gata, masculino é gato. Eu tenho essa questão do A e do O. No geral, o A marca feminino e o O masculino. No geral também, o S marca o plural e a ausência dele marca o singular. Não é uma regra, né? Mas
no geral, a gente tem como variar o substantivo em relação ao número e ter o plural com a presença do S. Em relação a grau, também eu tenho o substantivo variando entre aumentativo e diminutivo. E assim eu consigo ter essa variação aí de intensidade. Agora, em relação aos adjetivos, como eu falei, substantivo ele vem para dar nome e o adjetivo vem para caracterizar aquilo que foi nomeado. Então, o adjetivo ele revela a aparência, modo de ser ou qualidade do substantivo. Um adjetivo pode ter sentido denotativo ou conotativo. Sentido denotativo ele é literal, ou seja, o mesmo do dicionário, e o conotativo ele é figurado. Ele abre espaço para interpretação. Certo? Adjetivos também são flexionados, podem sofrer flexão de gênero, sendo masculino ou feminino. Podem sofrer flexão de número, como singular e plural. E podem sofrer flexão de grau, como comparativo e superlativo. Tratando a questão do gênero, uma coisa interessante de ressaltar é que quando eu tenho o gênero masculino e feminino, quando eu tenho adjetivos que vão caracterizar gêneros diferentes, esses adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Uniformes, eu tenho uma única forma para caracterizar substantivos masculinos ou femininos. Por exemplo, se eu falo que minha caneta, a caneta é azul, caneta é feminino e azul tem essa forma. Já se eu uso o rádio é azul, você pode observar que eu conservei a forma, né? Então o adjetivo se manteve azul, tanto para feminino quanto para uma palavra masculina. Nesse caso, esse adjetivo é considerado uniforme. Casos de biforme são casos em que os adjetivos variam conforme o gênero varia. Então, se em vez de azul a caneta é feia e em vez de azul o rádio é feio, eu tenho duas formas, feia e feio. Porque eu tenho essas duas formas, eu considero esse adjetivo biforme. Sobre grau, também é interessante que no caso dos adjetivos, eles expressam variação e intensidade. O adjetivo comparativo, ele pode ser um comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. Quando eu comparo um elemento com outro elemento no sentido de igualdade, quando eu digo, por exemplo, que meu óculos é tão bom quanto o do meu irmão, eu tenho a ideia de igualdade. Se eu dissesse que o meu óculos é melhor do que o do meu irmão, o adjetivo ele já é de superioridade. E se ele for pior do que o do meu irmão, já é de inferioridade. Agora, superlativos, eu tenho a relação de superioridade e inferioridade. Nesse caso, eu tenho muito a noção do indivíduo se destacando em relação a um grupo. Então, eu posso dizer que o meu óculos é o melhor de todos disponíveis na minha casa. O meu óculos é o pior de todos disponíveis na minha casa. Então, relacionado ao grau superlativo, eu tenho muito a noção de o quanto um indivíduo se destaca do grupo, no caso. Agora, em relação ao artigo, é uma outra classe gramatical, uma outra classe de palavra
E a ideia do artigo é determinar ou indeterminar o substantivo. Quando eu determino o substantivo, eu utilizo um artigo definido, que é o a, os ou as. E quando eu indetermino um substantivo, eu utilizo um artigo indefinido, que pode ser uma, uns ou umas. Nos dois casos, o que define qual eu vou usar é a condição do substantivo. Então, se eu tenho um substantivo masculino no singular, eu vou utilizar um artigo definido, o, e o artigo indefinido, um. Se é no plural, os, uns. Feminino no singular, a uma, feminino no plural, as umas. Então, ele varia de acordo com o substantivo. A questão do artigo definido, ele destaca muito que o meu substantivo em questão é conhecido. E o indefinido, ele é mais genérico, mais distante do real. Então, por exemplo, se eu encontrei o relógio. O relógio, provavelmente eu sei qual relógio eu estava procurando. Então, esse relógio, para mim, ele é conhecido. Se eu encontrei um relógio na rua, eu encontrei um relógio que não era conhecido para mim. Então, essa é a diferença que eu consigo gerar quando eu utilizo um artigo definido ou um artigo indefinido. Dando continuidade aqui, agora a próxima classe de palavras que a gente tem é o numeral. O numeral, ele são as palavras que dão ideia de quantidade. E aí eu tenho 4 classes dentro, né? 4 tipos de classificação aqui. O meu numeral pode ser cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo. Cardinais, numerais cardinais, são indicadores de qualidade. 1, 2, 3, 100, 120, 1000 são numerais cardinais. Numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, décimo, vigésimo, trigésimo, por aí vai, é ordinal. Fracionário, dá a ideia de divisão, ou seja, metade, um terço, um quarto. São exemplos de numerais fracionários. E os numerais multiplicativos são aqueles que dão a ideia de aumento proporcional, né? Multiplicação mesmo. O dobro, triplo, quádruplo, essas coisas assim, nesse sentido de aumento. Por último, a gente tem pronome. O pronome, ele se relaciona com o substantivo para representar, substituir ou acompanhar, sempre indicando um componente ou a pessoa do discurso. A gente tem na língua portuguesa 6 tipos de pronomes, que vamos falar um pouco mais a seguir. Então vamos lá. Pronomes podem ser classificados como pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos ou relativos. Os pessoais, eu encontro pronomes pessoais da primeira, segunda, terceira pessoa e eles estão diretamente relacionados às pessoas do discurso. Então, eu tenho esses exemplos aí. Eu, te, me, te, se, mim, ti, si são exemplos de pronomes pessoais. Pronomes possessivos, eles estão ligados à ideia de pertencimento, também encontrados na primeira, segunda e terceira pessoa. E esses alguns exemplos são meu, minha, teu, tua, seu, sua. Demonstrativos já estão ligados à localização. Então, eu estou apontando ou indicando alguém, né? Também consigo ter na primeira, na segunda, na terceira pessoa. E alguns exemplos são este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Indefinido. A ideia é justamente eu não ter certo,
sobre o que se fala ou quem se fala. Então, eu encontro ele na terceira pessoa. E alguns dos exemplos são algum, alguém, tudo, nada, muito, pouco. Então, é algo um pouco mais geral, né? Não tem um indivíduo certo aqui. Já os interrogativos estão relacionados a questões, a dúvidas, a curiosidade, eu quero saber alguma coisa, quero saber quem, que, qual, quanto, quantas também na terceira pessoa. E já o pronome relativo, ele tem como função, e geralmente ele é utilizado nos textos, para impedir repetição ou evitar repetição. Alguns dos exemplos que a gente tem é o que, qual, o onde, cujo, quem e quanto. Então, no geral, são a classificação dos pronomes. A gente entendeu um pouco sobre o que são os pronomes. E essa era a última classe que a gente tinha para ver hoje. Muito obrigada, pessoal. Foi uma visão geral. Tem mais um documento para vocês darem uma olhada. Ele está mais completo do que os slides. Mas assistam a aula, muito obrigada por ter assistido, na verdade. Deem uma olhada no material, ele tem mais exemplos, tem uma teoria mais forte para vocês estudarem com mais calma e conseguirem se aprofundar um pouco mais no assunto. Essa ideia aqui inicial era introduzir para vocês e apresentar alguns pontos sobre essas classes gramaticais, como eu comentei no começo, são importantes para a gente fazer uma boa interpretação de texto, para a gente conseguir arrasar aí no vestibular, que eu sei que é o que todo mundo está querendo. Beleza? Gente, um prazer ter passado isso para vocês. Estou à disposição, então, qualquer dúvida, só me procurar aí no grupo e a gente troca uma ideia também. Beleza? É isso, gente. Muito obrigada e até mais.